A paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui hoje já na nossa segunda aula e para mim é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos nesta aula e eu acredito que nós vamos aprender bastante nesse trimestre. Você que não assistiu ainda a primeira aula, eu te aconselho que assista, porque nós estamos vendo o tabernáculo sobre uma nova perspectiva, diferente daquela que nós estudamos em Levítico. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E se você ainda não curtiu as minhas aulas, não se inscreveu no meu canal, curta esta aula, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações para que o meu canal possa crescer e chegar ao alcance de outras pessoas e também compartilhe em suas redes sociais. Hoje, na lição de número 2, nós vamos falar sobre os artesãos do tabernáculo. Nós sabemos que artesão é aquela pessoa que trabalha, que realiza o seu ofício com suas próprias mãos, ou em sua casa, em uma oficina de arte. E é sobre esses artesãos do tabernáculo, essas pessoas que foram chamadas para que colocassem em execução aquela obra de Deus, aquele modelo do tabernáculo, e Deus precisou de pessoas específicas para cumprirem a execução do modelo celestial do tabernáculo, que é a morada de Deus, onde Deus habitaria no meio do povo de Israel. E nós sabemos que para construir, para confeccionar aqueles utensílios, teriam que ser pessoas capacitadas por Deus para a execução deste trabalho. Hoje, nesta aula, nós vamos falar a respeito de chamada de Deus, nós vamos falar a respeito da nossa vocação, que é a mesma coisa de chamada, nós vamos falar sobre as nossas habilidades e também sobre os nossos talentos. Fique comigo até o final desta aula, nós vamos aprender bastante neste dia. Nós precisamos entender que a eleição, ela é de Deus. Na obra de Deus, não somos nós que escolhemos o que nós queremos ser ou o que nós queremos fazer no reino dos céus. Nós devemos entender que isso é uma chamada de Deus e que esta escolha também ela vem do Espírito Santo de Deus. Então não somos nós que decidimos o que eu quero fazer no reino de Deus. E é somente Ele, com a sua escolha, que Ele nos enche do seu Espírito para que nós possamos cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. Paulo, em sua carta à igreja que estava em Corinto, quando ele escreveu para eles, ele queria esclarecer algumas distorções que estavam dentro daquela igreja, no meio dos membros. Nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha os 9 dons, mas era uma igreja problemática. E Paulo então escreve para esclarecer algumas distorções que estava tendo no meio da igreja de Corinto. Paulo, quando ele escreveu, ele queria acabar com ciúmes entre os irmãos que havia em relação a alguns dons. Está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, e também é o texto áureo da nossa lição. Paulo ele fala da soberania do Espírito Santo na hora da escolha. Não é o líder das nossas igrejas que escolhem, que chamam, que capacitam. Paulo estava dizendo para aquela igreja, a escolha ela é soberana e ela é do Espírito Santo de Deus. É Ele que atua no meio da igreja. É Ele que faz a distribuição dos dons e Ele faz como Ele quer e para o que for útil. E no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 8, nós também encontramos falando a respeito da soberania do Espírito Santo na distribuição dos dons, na distribuição
dos talentos e também na chamada. Então o Espírito Santo, ele atua, não é do nosso jeito, não é da nossa forma. Ele tem a sua maneira soberana de nos capacitar, de nos chamar para uma obra específica no reino de Deus. Nós precisamos entender que na diversidade dos dons, porque os dons eles são muitos e variáveis, mas o Espírito que opera os dons é o mesmo, que é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que nessa diversidade é Ele mesmo que atua. E precisamos entender que todos os dons emanam dele. E tudo é para o bem comum. Quando o Espírito Santo nos dá um dom, não é para um bem pessoal, particular, mas é para um bem comum. Ele só nos dará aquilo que for útil para a obra de Deus. Ele só nos dará aquilo que for útil para o crescimento da obra de Deus e do seu reino. Nada que nós recebemos da parte de Deus é para a nossa autoexaltação. Não é para nós nos considerarmos melhores do que os outros, porque nós temos um determinado dom que muitas pessoas julgam ser mais importante do que os outros. Todos os dons, eles são importantes na casa de Deus. E o Espírito Santo, somente Ele sabe o dom que nós devemos possuir e que nós possamos possuir. Mas não é pecado nenhum nós orarmos e buscarmos de Deus os dons espirituais. Mas nós devemos buscá-lo para aquilo que for útil e que se aplica bem em mim. O Espírito Santo, então, nos dará aquilo que for útil. Nós precisamos entender que os dons, eles são dados por causa da igreja, não por causa dos membros, mas por causa da igreja e para o crescimento e avanço do reino dos céus. Assim foi com os artesãos na construção do tabernáculo. Aquela capacitação que Deus deu para eles não era para autoexaltação, não era para exaltação pessoal, ou porque eles eram melhores que os demais, mas tudo para que saísse da melhor forma, com o melhor que eles poderiam fazer. Era isso que Deus exigia. Foi para isso que Deus os capacitou, para que eles fizessem o melhor para a construção do tabernáculo. Assim foi com aqueles artesãos, é assim que ele opera hoje na Igreja de Cristo. E não são apenas habilidades naturais e talentos, apesar que eles já tinham estas habilidades. Mas nós vamos aprender no decorrer desta aula que Deus ele não usa apenas pessoas que têm talentos e que são habilidosas para fazer algo. É Ele que nos capacita. Deus apenas potencializou as habilidades e os talentos que aqueles artesãos eles tinham. É uma capacitação sobrenatural que é unida às nossas habilidades e talentos, pode fazer com que haja um crescimento muito maior e uma execução muito melhor para aquilo que nós fomos chamados para fazer. Todos nós temos um dom. Às vezes nós encontramos algumas pessoas, alguns irmãos, que se expressam com tristeza dizendo que não tem nenhum dom. Não, todos nós temos um dom. Todos nós nascemos com habilidades e talentos para alguma coisa. O que nós precisamos é buscar do Espírito Santo de Deus para que Ele potencialize as nossas habilidades e os nossos talentos e nós sejamos úteis na casa do Senhor. Existem pessoas que têm mais de uma habilidade.
Existem pessoas que possuem vários talentos. Nós não precisamos nos preocupar com isso, porque quem distribui é o Espírito Santo e da forma soberana que Ele quer fazer. E eu preciso descobrir quais são as minhas habilidades e usá-las no reino de Deus, para fazermos o que Deus nos confiou a fazer. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Moisés, quando ele foi escolhido por Deus para ser o líder de Israel, para tirar o povo da escravidão do Egito, Moisés achou que ele não era capacitado, que ele não tinha as habilidades exigidas para aquele grande trabalho, para aquela grande obra. Ele se julgava de lábios pesados, que ele não sabia falar, mas Deus queria potencializar as habilidades que ele tinha. Às vezes Deus chama alguém que não tem habilidades para aquilo, mas quando nós somos chamados por Deus, com certeza o Espírito Santo nos capacitará para fazer aquela obra. Assim como Deus fez com Moisés. Deus capacitou a Moisés para que fosse o grande legislador, o grande libertador do povo de Israel. A princípio, ele achava que ele não poderia executar aquela obra, mas Deus capacitou a Moisés. E ele também capacitou homens e mulheres para a confecção, para a construção do tabernáculo no deserto. E hoje ainda, Deus continua a chamar homens e mulheres e capacitá-los para trabalharem na sua obra. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre homens especiais para serviços especiais. Está em Êxodo capítulo 31, versículo 1 e 2. Que homens especiais eram aqueles? Bezalel e Aholiabe. Foram dois jovens chamados por Deus. Não era qualquer construção que eles iriam fazer. Não era uma obra pequena que eles iriam fazer. Afinal de contas, eles iriam construir, confeccionar o tabernáculo de Deus, a morada de Deus. Então tinham que ser pessoas especiais para executar uma obra especial. Eles iriam construir o lugar da habitação de Deus. E quando Deus os chama pelo nome. Ele disse para Moisés: eu já escolhi e chamei Aholiabe e Bezalel. Deus, quando Ele nos chama pelo nosso nome. E Ele nos capacita para isso. Então, Deus chama os artesãos para a construção daquele tabernáculo. Bezalel, e o nome dele significa na sombra de Deus. Ele era da tribo de Judá. Aholiabe, cujo nome significa o Pai divino. O Pai é a minha tenda. Então Deus diz, abre aspas, chamei a Bezalel e o enchi do Espírito de Deus e o capacitei, fecha aspas. É o que Deus faz para prover-nos com meios de atingir os seus propósitos. Para que nós possamos atingir os propósitos de Deus, Ele nos enche do teu Espírito Santo e nos capacita para que os seus propósitos sejam atingidos. A Bíblia diz que Ele nos enche. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele deu alguém que ajudasse a Bezalel. Ele deu a Aholiabe. Quando nós lemos este texto, que Deus diz que também chamou a Aholiabe para que o ajudasse na confecção
daquelas peças, daquele tabernáculo, daquelas coisas tão importantes para a construção do tabernáculo, nós podemos entender então que Deus, quando Ele nos chama para fazer a sua obra, Ele sempre colocará ao nosso lado pessoas que estejam dispostas também a trabalhar na obra de Deus. Deus, Ele nunca irá nos desamparar. Ele nunca nos deixará sozinho para fazer aquilo que Ele tem designado a cada um de nós. Deus queria alguém que ajudasse a Bezalel na execução, para que fosse feita com excelência a obra de Deus. Eles tinham habilidades naturais. Provavelmente, lá no Egito, eles trabalhavam com isso. O Egito tinham obras maravilhosas, construídas por artesãos escravos. E com certeza, Bezalel e Aholiabe e Ur também, eles trabalhavam na confecção de joias, de vasilhas, para os templos de adoração pagã. Então, eles eram experientes, eles tinham habilidades. E Deus os escolheu, mas não confiando apenas em suas habilidades e os seus talentos. Deus ainda os encheu do seu Espírito Santo e os capacitou para aquela grande obra, para que eles pudessem trabalhar em toda sorte de obra, em ouro, prata, bronze e madeira, e tecidos e peles. Foram eles que ensinaram as outras pessoas a trabalharem. Deus tem prerrogativas para a sua escolha. Ele nos conhece e sabe se somos vocacionados ou não. Deus potencializou as habilidades e talentos de Bezalel e de Aholiabe. Deus não chamará pessoas para obras específicas se nós não somos as pessoas certas para cumprir os propósitos de Deus em determinada parte da obra de Deus. Eles eram as pessoas certas e Deus então potencializou as suas habilidades. Tratava-se de pessoas estratégicas para obras estratégicas. Então, nós não devemos ficar enciumados se Deus não nos chamou para algo. Era o mesmo problema que estava tendo lá na igreja de Corinto. Nós não encontramos este problema na construção do tabernáculo, mas todos moveram o seu coração e se empenharam na construção do tabernáculo e não se importaram que Deus capacitou aqueles dois jovens para a execução daquele grande projeto. Então, se nós não fomos chamados para determinada coisa, nós não precisamos ficar enciumados, tristes, indiferentes. Nós precisamos entender, e pensar, abre aspas, eu não era a pessoa certa para ocupar aquele cargo ou para executar aquela obra. Deus não me chamou, então eu não preciso ficar enciumado. Ou então, querer forçar e fazer apenas com o conhecimento secular que eu tenho, ou com as minhas habilidades, ou com meus talentos e achar que vai dar certo. Com certeza, não seremos bem sucedidos. Nós somos pedras vivas neste edifício espiritual que está em construção. E nós, cada um de nós, devemos fazer de tudo, dar o nosso melhor para o crescimento dele e para o bem comum. Eu não faço só aquilo que será bom para mim, mas o que é bom para toda a nossa comunidade. Nas Escrituras Sagradas, nós encontramos Deus chamando pessoas para determinada obra, mas elas eram separadas pelo Espírito Santo de Deus. A certeza que nós temos
que fomos chamados, é que Deus lança em nossos corações uma convicção de propósito e de que estamos no lugar certo. O Espírito Santo, ele enche os nossos corações, né? E ele testifica conosco que realmente nós somos chamados para aquela obra específica. Nós precisamos fazer o que Deus deseja que nós façamos. E não podemos ficar em dúvida a este respeito. E também não trabalhamos na obra de Deus para a execução daquilo que fomos chamados por dinheiro. Não houve promessa de pagamento para Bezalel e Aholiabe e para os demais artesãos. Eles fizeram por amor, com a convicção de que foram chamados, e o Espírito Santo os encheu de sabedoria. Nós devemos andar de forma digna da nossa vocação. Está em Efésios capítulo 4, versículo 1. Algumas chamadas na Bíblia, elas são específicas. Outras chamadas, elas são universais. A chamada de Bezalel e de Aholiabe são chamadas específicas para determinados propósitos de Deus. Mas também existe a chamada que são universais. A chamada é para todos. Nós observamos nas Escrituras sagradas a chamada de Israel como nação eleita. Foi uma chamada específica. Está em Gênesis capítulo 12, versículo 21. Em Cristo, todos nós somos ou fomos vocacionados. Isso é uma chamada universal. Está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 a 10. Nós somos chamados, vocacionados para a salvação, para as boas obras, para a santidade, para fazer missão. Isso tudo que nós estamos falando aqui são chamadas universais, mas algumas pessoas são vocacionadas para ministérios específicos e não tem como contender, porque é o Espírito Santo que distribui, é Ele que chama, né? A vontade dele é soberana. Nós temos os exemplos dos ministérios de pastores, evangelistas, apóstolos, doutores, mestres, profetas. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Paulo, quando ele se apresenta para a igreja, ele se apresenta como um apóstolo, né, um enviado, chamado, vocacionado por Deus. Ele estava dizendo aos seus leitores: não me fiz apóstolo, foi um propósito de Deus. Mas nós também sabemos que somente com esta qualificação de ter sido chamado por Deus, ele poderia fazer parte do grupo apostólico. Eles tinham que ter presenciado e estado com Cristo para poderem fazer parte do grupo apostólico. A chamada do apóstolo Paulo foi para anunciar o evangelho aos gentios, enquanto que o apóstolo Pedro, a chamada dele foi para anunciar aos judeus, anunciar o evangelho de Jesus Cristo aos judeus. E então Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 8, ele afirma para nós, quando nós lemos lá, que mesmo os dois, tendo chamadas diferentes, né, distintas, um para anunciar o evangelho aos gentios, outro para anunciar o evangelho aos judeus, Paulo afirma então que era o mesmo Espírito que atuava na vida deles. Então eles não tinham o motivo de um enciumar do outro, porque eles sabiam que era o Espírito de Deus que estava trabalhando naquela forma diferente dos dois de pregarem o evangelho. Quantos, infelizmente, não foram chamados, não foram vocacionados
e se fizeram mestres, se fizeram pastores, se fizeram doutores e profetas, e se fizeram em tantos outros ministérios específicos. Está em Atos capítulo 13, versículo 1 a 13. Jesus, ele não chama a todos, mas entre todos, ele escolhe alguns. É isso que nós precisamos entender. Não foi assim com a multidão que seguia a Jesus? Jesus escolheu a todos? Não. Dentre a multidão que o seguia, ele escolheu apenas 12. Vocação não é ter título. Tem pessoas que acham que querem fazer parte de um ministério, de uma igreja, para ter um título. Isso não é chamada. Vocação não é você ter título. Vocação não me dá o direito, não me dá status. Vocação é ter propósitos e cumprir os desígnios de Deus. Se Ele me chamou, então eu vou cumprir os propósitos de Deus na minha vida e eu vou executá-los com excelência, esteja onde eu estiver. Aholiabe e Bezalel não estavam preocupados com status, mas em cumprir na íntegra os propósitos divinos. Nós não podemos endurecer nosso coração ao chamado de Deus em nossas vidas. Nós devemos ser sensíveis à voz dele. Muitas pessoas rejeitam porque acham que aquela chamada não vai lhe dar status, ela é muito singular e não era aquilo que ele esperava de Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo e aceitar o propósito de Deus para as nossas vidas. Às vezes, muitas pessoas saem de suas igrejas alegando que elas não são vistas. Elas dizem, eu não sou visto na igreja, então eu não posso ficar aqui. Entendem de forma errada a chamada de Deus, a escolha do Espírito Santo, que Ele é soberano para fazer isso. E as escolhas, elas não vêm dos nossos líderes, locais. Eles oram e buscam orientação divina para que eles façam as escolhas segundo os propósitos de Deus e cada um esteja no lugar que deveria estar. E muitos costumam errar a este respeito, porque não oram, não ouvem a voz do Espírito de Deus e fazem aquilo que não foram chamados para fazer. No ponto 3, a pluralidade do serviço cristão. Está em Romanos capítulo 12, versículo 4 a 8 e 1 Coríntios capítulo 8 até o versículo 10 e depois o versículo 28, que fala também a respeito dos ministérios. O que é pluralidade? Pluralidade é um termo usado para expressar algo que possui grande quantidade. Pode se referir a diversidade de objetos e, no caso aqui, a diversidade de dons. A igreja, ela tem muitas necessidades e Deus supre todas elas, mas usando a cada um de nós para aquilo que for útil. Está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. As necessidades de uma igreja, elas são de ordem material e de ordem espiritual. E em Atos capítulo 6, versículo 1 a 4, houve uma grande necessidade de mais pessoas ajudarem a socorrer os necessitados, viúvas e órfãos, para que os apóstolos se dedicassem mais à palavra de Deus, para que eles tivessem mais tempo para a palavra. Porém, estes homens não poderiam ser quaisquer pessoas. Eles precisavam ter qualidades, habilidades, eles precisavam ter talentos
para aquilo. Eles foram separados pelo Espírito Santo de Deus. Eles tiveram uma chamada específica para servir, né, a mesa, para servir aquela nova igreja. Eles tinham que ser homens cheios do Espírito Santo de Deus. Eles tinham que ter bom testemunho, serem cheios de sabedoria. Eram habilidades sendo aproveitadas para a obra do reino. No reino de Deus tem lugar para todos, tem serviço para todos, porque todos nós nascemos com habilidades e talentos que vieram de Deus. Há diversidade de dons e talentos. Existe a liderança espiritual, a musical, ação social e tantas outras necessidades. Nosso dever é aplicar nossos talentos e habilidades no reino de Deus e não somente no mundo secular. No mundo, muitas vezes, nós somos comparados uns com os outros. Lá no mundo secular, a competição é o que importa. É o quanto nós somos melhores do que os outros que é importante. Na escola, no trabalho, no esporte. Mas na igreja é diferente. Aqui nós não competimos. Aqui nós cooperamos. Nós somos diferentes em nossos talentos e em nossas habilidades. Mas aqui na igreja, isso não faz com que ninguém seja melhor ou pior do que o outro. Devemos contribuir com nossos talentos. Eu sou importante com as minhas habilidades e devo buscar de Deus potencialização delas para exercer com excelência o trabalho do Senhor. Aqui na igreja nós estamos cooperando e não competindo. Está em Romanos, capítulo 12, versículo 5 a 8. No tópico 2, cheios do Espírito. Cheios do Espírito Santo. De sabedoria, é como Tiago nos ensinou. Se nós não temos sabedoria, devemos buscar do alto. Entendimento e ciência. Esse entendimento foi Deus que deu para eles. Deu para eles. E ciência, não é essa ciência secular, né? Mas é conhecimento do que eles não tinham e foi dado pelo Espírito Santo de Deus. O que nós temos a certeza, assim como eles também tinham, que se eles não tivessem chamados e sido cheios pelo Espírito de Deus, eles não conseguiriam, né, executar aquela obra. Nós também precisamos ter a certeza que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Está em João capítulo 15, versículo 5. E também não podemos fazer nada sem a direção do Espírito Santo, sem sermos capacitados por Ele. Os discípulos, eles ficaram em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos. Está em Atos capítulo 1, versículo 4. Eles foram chamados e enchidos pelo Espírito Santo de Deus, de sabedoria, inteligência, ciência, para construir e talhar cada peça em ouro, bronze e madeira. Um trabalho perfeito. Somente pessoas capacitadas por Deus fariam um trabalho com tanta perfeição. Eles colocaram as habilidades que tinham ao serviço daquela obra, em obediência ao chamado deles. E nós? Temos feito o mesmo? Será que nós temos colocado as nossas habilidades aprendidas nos bancos da faculdade e das escolas? Será
que nós temos feito isso? Se assim nós fizermos, com certeza, Deus nos usará poderosamente. E aí fica a pergunta para nós: onde estão os nossos doutores e mestres seculares? Onde estão os nossos pedagogos, psicólogos, advogados, engenheiros, mestres de obras e teólogos que não se colocam à disposição do reino, que não estão em suas igrejas locais, que não estão nas salas de aulas bíblicas, que não são mestres na escola bíblica dominical? Onde estão estas pessoas para que elas sejam potencializadas pelo Espírito de Deus e possam executar e o reino de Deus crescer? A capacitação espiritual na construção do tabernáculo é uma figura da capacitação dada por Deus para o ministério cristão. É a mesma coisa. A capacitação que Deus deu para aqueles artesãos, ela é uma figura da capacitação que Deus dá hoje, né, para os seus servos, para exercer o ministério cristão. Assim como a pessoa sob o efeito do álcool faz tudo sob a influência do mesmo, nós, da mesma forma, devemos nos enchermos do Espírito Santo de Deus e sermos influenciados por Ele. E aí nós então cumpriremos os propósitos de Deus para a nossa vida. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, está registrado que nós devemos encher do Espírito Santo. No terceiro ponto, habilidades especiais para obras especiais. Às vezes nós encontramos pessoas que querem determinados dons, talentos, mas que ela não vai em lugar nenhum para colocar aquilo em prática, para que o Espírito Santo possa usá-lo naquele lugar. Ela quer somente para ser usado dentro da igreja. E nós aprendemos aqui que foram habilidades especiais para obras especiais. Nós já falamos um pouco a respeito disso na introdução. A diversidade de dons, isso todos nós já sabemos. Assim como na construção do tabernáculo e na escolha dos dois jovens, Bezalel e Aholiabe, Deus escolhe pessoas para determinadas obras. Somos capacitados pelo Espírito Santo para atividades bem específicas. Tem chamadas que elas são específicas, para propósitos específicos de Deus. Os dons que o Espírito Santo distribui, eles não dependem necessariamente das nossas aptidões. Dons e talentos que nós temos, aptidões que a gente nasce, são diferentes. O exemplo que nós temos na Bíblia, o profeta Amós, antes de profetizar, ele era boiadeiro e cultivava figos. Está em Amós capítulo 7, versículo 14. Mas ele foi escolhido por Deus e capacitado para uma obra específica, profetizar para o povo de Israel. No entanto, Deus chama pessoas que também têm habilidades especiais e as potencializam para assim poderem executar serviços complexos na igreja. Jesus disse aos seus apóstolos, entre aspas, eu vos escolhi, fecha aspas, está em João 15, 16. É Ele que nos escolhe. É o Espírito Santo que potencializa as nossas habilidades para serem usadas no serviço do reino. Quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, quando nós lemos lá sobre a vida deles, alguns eram pescadores. Nós podemos pensar, pescadores, apóstolos, missionários. Sim, eles eram pescadores.
E o que Jesus fez? Potencializou suas habilidades e eles foram transformados em pescadores de homens. Está em Mateus capítulo 4, versículo 19. No nosso último tópico, terceiro tópico, nós vamos ver usando os talentos para a glória de Deus. Os nossos talentos, nós devemos usá-los tudo para a glória de Deus, não para a nossa autoexaltação, não para a nossa glória, não para alcançarmos fama, sucesso, dinheiro, não, mas tudo para a glória de Deus. E hoje esse é o nosso maior problema, porque nós estamos vivendo um evangelho onde Jesus Cristo não é o centro mais. Jesus Cristo, ele não é o centro da vida das pessoas, né? As pessoas não estão vivendo o evangelho cristocêntrico, mas um evangelho pautado no antropocentrismo, onde o homem é o centro, né? Os hinos hoje são para as pessoas, não para a glória de Deus, mas são para as pessoas. As mensagens hoje não são para a glória de Deus, mas para as pessoas. O homem é o centro. A glória é do homem. A honra é para o homem. O tabernáculo, ele foi construído para a glória de Deus. E o nome destes dois jovens que se deixaram ser usados por Deus foram eternizados nas páginas da Bíblia Sagrada. Mas eles nem sabiam que isso ia acontecer. Mesmo eles sendo habilidosos, eles se submeteram à revelação de Deus para executar com maestria a construção do tabernáculo. É buscar orientação de Deus. Mesmo que você tenha habilidade para alguma coisa, nós precisamos buscar orientação de Deus e estarmos sob a direção do Espírito Santo para exercermos com maestria os propósitos de Deus aqui na terra. Foi isso que eles fizeram. Em todos os nossos projetos, nós precisamos nos submeter à orientação divina, mesmo nós sendo talentosos, nós precisamos nos submeter a Ele. Eles tinham a certeza que Deus os escolhera e ensinaram outras pessoas com dedicação. Eles compartilharam o que receberam da parte de Deus, para que todos fizessem com excelência a parte que lhes coube. E é assim que nós devemos ser. Ter consciência e a certeza de que nós somos chamados por Deus e que nós devemos fazer para que tudo saia da forma designada por Deus. Nós devemos ter sabedoria e humildade e considerar que devemos atuar naquilo que fomos chamados para fazer. Está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12 ao 14. E considerar as nossas aptidões e formação em segundo plano. Porque a última instrução é a que vem do Senhor e tudo deve ser feito para a glória de Deus. João, ele disse um dia, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Então nós não colocamos em primeiro lugar os nossos talentos, né? As nossas aptidões, os títulos que nós conseguimos, né? Nas faculdades, não. Primeiramente nós somos orientados por Deus e depois nós aplicamos as nossas aptidões na obra de Deus. No ponto 2, os talentos revelados na igreja. Mateus 25, versículo 14 e o versículo 15. Nós já estudamos as parábolas de Jesus. E aqui nessa parábola, Jesus estava se referindo a uma grande quantidade de dinheiro que foi entregue para aqueles serviçais, para que eles administrassem o dinheiro do seu senhor e quando o seu senhor voltasse, eles tinham granjeado mais fortunas para o seu senhor.
Era um dinheiro que aqueles servos teriam que negociar, administrar, entregar aos banqueiros até que o seu senhor voltasse. Alguns foram obedientes, granjearam mais com o que receberam, mas nós encontramos nessa parábola um outro que foi infiel, murmurador e insatisfeito com a quantidade que ele tinha recebido, com a porção que lhe coube. Então ele não usou de sabedoria, não entregou o pouco que ele recebeu aos banqueiros para que o dinheiro fosse multiplicado. E quando o senhor dele voltou, ele foi achado em falta. Nós sabemos que esta parábola, esta passagem, ela trata a respeito da volta de Jesus. E quando ele voltar, é necessário que ele nos encontre servindo, trabalhando, granjeando com o que nos foi confiado. Então, aquele talento que naquele tempo era dinheiro, hoje para nós, este talento se refere aos nossos dons, às nossas aptidões, aquilo que nos foi entregue, se nós estamos usando para o crescimento do reino de Deus. O que nós estamos fazendo com o nosso chamado, com a nossa vocação. Quando nós recebemos talentos da parte do Espírito Santo de Deus, são oportunidades que nós recebemos para usar nossa capacidade de servir a Jesus. Você tem muitas habilidades? Se sim, use-as no serviço do reino. Nós não podemos ficar achando que a nossa área de atuação seja menos importante do que as outras. Infelizmente, muitas pessoas ficam comparando a área que um atua e que o outro atua, e ele acha que a área que o Espírito Santo chamou para atuar é menos importante do que a outra. Não temos que ter essa preocupação. Por quê? Porque nós receberemos a mesma recompensa daquele que recebeu um grande ministério. Mas se nós deixarmos de usar o que o Espírito Santo nos deu, nós perderemos tudo. E esse tudo que nós perdemos será dado para outra pessoa. Na construção do tabernáculo, as mulheres que teceram os fios de linho, de cabra, os que fizeram os colchetes, as cortinas, que está em Êxodo, capítulo 35, versículo 10, 25 e o 26, eles não foram menos importantes do que os que fizeram a menorá, que fizeram o altar do sacrifício, que fizeram a mesa dos pães da proposição. E estes dois, Bezalel e Aholiabe, que transformaram ouro e cobre em utensílio sacro, também receberam um galardão da mesma forma. A todos foi Deus que deu a capacitação. Todos tinham a sua real importância na construção daquele tabernáculo. O que nós aprendemos dessa lição é que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos talentos. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, que você tenha uma ótima aula em nome de Jesus. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se você não tem curtido as minhas aulas, curta as minhas aulas para que ela possa crescer, né? E chegue ao conhecimento de outras pessoas do meu canal. E eu quero mandar aqui um abraço para tantos irmãos que têm falado de onde são e qual igreja pertencem. Só a eternidade para pagar o carinho dos irmãos, a oração de incentivo. Eu agradeço, porque todos nós somos carentes das orações um dos outros. E eu quero mandar aqui um abraço para nossa querida irmã Leucila, de Óbidos, lá do Pará, nossa irmã Neide Ege, de Juruti, do Pará também, nossa irmã Noemi Maximiano, da Assembleia de Deus, de Curitiba. Um abraço para os irmãos aí de Curitiba, do Paraná. Nesta aula minha, muitos irmãos de lá manifestaram estar também assistindo às minhas aulas. A nossa irmã Edilene Lúcia, da Assembleia de Deus de Cajamar, de São Paulo. Meira Helene Lima, de Codó, do Maranhão.
Lloyd Castro, da Assembleia de Deus, Luiz Eduardo, Bahia, nossa querida irmã Esté Ferreira, de Recife, um abraço para os irmãos de Recife, também o presbítero José Roberto, de Natal, Donizete, de São Félix, do Xingu, do Pará, o presbítero Vidigal, de Florianópolis, Santa Catarina, também nossa irmã Marisa Arcelino, de Pau d'Alho, Pernambuco, Leoni Melo, de Sarcedo, de Belo Horizonte, Minas Gerais, um abraço para os irmãos de Minas Gerais, para nossa irmã Dulcelina Machado, da Assembleia de Deus de Ariquemes, Rondônia, Cláudia Trindade, da Assembleia de Deus de Álvares Machado, de São Paulo, Camille Fabiane, da Barra de Santo Antônio, Lucimar Guedes, do Laranjal, do Jari, Alex, da Assembleia de Deus da Coab, do Cabo de Santo Agostinho, de Pernambuco, Edileuza Brito, de Salvador, Bahia, Alda Maria, de Chechel, Reginaldo Robson, da Assembleia de Deus em Quixadá, Ceará, Ronaldo Machado, da Assembleia de Deus, Itapuã, Salvador, Bahia. Também nossa irmã Maria Lúcia, da Assembleia de Deus em Jerônimo Monteiro, no Espírito Santo. Nosso irmão Dalto Gervásio, de Itajaí, Santa Catarina. Para os irmãos de Brejo, povoado Palestina, lá do Maranhão. Um abraço para todos os irmãos aí. Também Sandra Maria de Buris, de Abrantes, Camaçari, Bahia. Daniel Lourenço, em Bonito, no Pernambuco. Aldenora Pavão, da Congregação Angular, Icuí, Guajará. Nosso irmão José Monteiro, do Maranhão. O presbítero Rubens Galvão, da Assembleia de Deus Baixada Santista, do Guarujá, em São Paulo. Nosso irmão Ademilson Santos, de Louveira, São Paulo. Para o evangelista Horaci de Melo, da Adefarge, Rio Grande, Paraná. Nossa irmã Noemi Rodrigues, de Maringá, também do Paraná. Isabel Batista, da Assembleia de Deus Liberdade, em Salvador. E o nosso irmão Osvaldo Omar, de Guarapari, o Espírito Santo. Um abraço para todos vocês. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue nos abençoando. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula. Um forte abraço a todos vocês.